Olá pessoal, eu sou Mozart Santos, instrutor de Tai Chi Chuan e Qigong e terapeuta integrativo do Estúdio Alquimia Interior. E no vídeo de hoje venho trazer para você uma roda de conversa que tive com o professor de Xin Kuan, uma arte marcial interna, o professor Marcelo Demarco, que escreveu este livro, O Kung Fu Pode Mudar a Sua Vida, a minha ele mudou também. Ele traz as experiências e as vivências, um relato de como foi esse treinamento dele durante esses anos, na presença do grão-mestre Dr. Wu Shaoshang. Então espero que você curta o nosso vídeo, comente e compartilhe. E não se esqueça de inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Gratidão. Oficialmente, dando as boas-vindas a você, querido professor Marcelo Demarco, nosso professor de Xin Kuan, com mais aí de 30 anos de experiência nas artes marciais e vivências com nosso patrono da escola, o Dr. Wu Shaoshang, né? Sim, Tem muita história, muito caminho aí para trazer para a gente. com certeza. História tem bastante para contar. Maravilha. Pessoal, boa tarde a todos. Para quem está entrando, chegando aqui agora no nosso canal do Estúdio Alquimia Interior, eu sou o terapeuta Moza e estamos com o nosso convidado aqui, o Marcelo Demarco, e vamos fazer um bate-papo aqui da nossa roda de conversa, falando aí sobre o Kung Fu, né, o livro dele, Kung Fu pode mudar a sua vida e mudou a minha, né? Esse é o título do livro que está trazendo em nosso professor. Professor, fique à vontade para fazer a sua apresentação, dar as boas-vindas aí ao pessoal do nosso canal. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo, como o Moza já falou, Marcelo Demar. Nas redes sociais eu sou Marcelo dos Peixes, quem quiser me procurar lá depois. Eu pratico o Shen Yi, né, desde 1990, quando eu comecei na academia com o mestre Wu e vim treinando todos esses anos e a gente continua aí na luta do aprendizado até hoje. Né? Muitas histórias aí se passaram, né, na academia, fora da academia, e a gente vai tentar abordar um pouquinho dessas coisas hoje. Não será uma live, acho que assim, tão específica de arte marcial, mas sim de história de vida. Né? Perfeito, professor. Vai ser ótimo a gente ouvir esse caminho aí, né? Porque muitas pessoas não sabem como é que é o progresso da arte marcial, como é que a pessoa chegou ali, como é que ela se desenvolveu e a persistência, principalmente, né? Eu acho que esse é um dos grandes segredos da arte marcial, é a persistência. Você tem que insistir, porque ela não é fácil, né? Ela, principalmente as nossas artes marciais internas, né? Elas não se aprendem num vídeo, não se aprendem só lendo um livro, né? Você precisa de todo um trabalho físico, mental, muita dedicação, muito esforço para que você consiga fazer. Então, a gente precisa trilhar durante um bom tempo. Né? Sim, sim. É uma jornada, né, professor? É uma jornada que nos acompanha a vida inteira. Né? Ela não acaba num momento. Né? Não é que nem citando já um pouquinho do meu livro, quando eu recebi o diploma do mestre Vu, ele disse: esse é só o começo. Né? Toma seu diploma aqui, você terminou o curso, mas esse é só o começo. E, O primeiro passo, né, professor? foi só o primeiro passo. Já tinham se passado 4 anos, né? Meu Uhum. curso, eu sou talvez um dos piores alunos que o mestre Vu teve. Eu exigi muito mais dele do que os outros, né? O curso normalmente era feito em 3 anos de formação. Eu levei 4 para poder me formar. Eu sempre fui muito lento, muito devagar para aprender as coisas, mas parece que ele gostou do que viu quando a gente tentou caminhar devagar. Né? Isso eu descrevo bastante no livro, aí, as histórias de
como é que foi, como é que eram os tempos que a gente levava, que aprendia as coisas, né? Era uma coisa assim bem interessante. E aproveitando, o pessoal que está chegando agora, nosso professor Marcelo Demarco é autor desse livro, ok, pessoal? Aqui, ó. Kung Fu pode mudar sua vida, a minha ele mudou, e vai contar um pouquinho aí da sua trajetória, né? Já começou a contar aí da sua trajetória nas artes marciais, principalmente o Xin Quan, e também a questão da convivência dele com o mestre Wu Shaoshang. Tá? Então sejam bem-vindos. Quem estiver aí acessando, por favor, clique no coraçãozinho para que chame mais pessoas para cá. E estamos nesse momento com os comentários ativados para que a gente possa abrir no final e vocês fazerem a pergunta de vocês, tá? Só para a gente poder dar o fluxo na nossa hora de conversa aí. Bom, então, continuando, né, eu era um jovem de talvez 13, 14 anos, e eu morava em Botafogo, e passava lá pela praia de Botafogo e via as pessoas fazendo uns exercícios, uma coisa assim meio diferente, meio esquisita, né? Aí fui lá ver para entender o que era aquilo e descobri que era um mestre chinês que estava dando aulas de Tai Chi Chuan. Eu olhei aquele negócio, bem devagar, meio coisa, eu jovem, todo agitado, eu disse, não, isso não serve para mim não, deixa isso para lá. Isso passaram-se muitos anos, né? Eu continuei minha vida, fiz faculdade, estava trabalhando, e os problemas, né, da vida vieram se acumulando e tal. Chegou uma hora que um dia alguém disse para mim, por que você não vai fazer arte marcial? Você não vai fazer uma arte para te ajudar, para fazer um exercício, uma coisa dessa? E procura daqui, procura dali, e me indicaram a academia da 7 de setembro. Qual não foi minha surpresa quando chego lá, quem estava lá? O mestre chinês, né, que dava aquela aula na praia de Botafogo, o mestre Wu. Então, eu entendi naquele momento que a vida tinha me dado uma segunda oportunidade de começar a aprender alguma coisa na área da arte marcial chinesa, né? Porque eu tinha tido 15 anos antes, vamos dizer, quase, uma experiência lá na praia que eu recusei, e hoje, né, 15 anos depois, eu estaria voltando a ter essa mesma experiência, né? E aí eu não larguei. Só que na hora da escolha da arte marcial, ele dava Shaolin, ele dava Tai Chi, ele dava Pacuá, ele dava o Shen Yi. Eu fui perguntando com o professor que estava lá o que era, como é que era cada coisa, como é que funcionava. E aí ele foi explicando cada uma. Quando ele chegou no Shen Yi, ele disse que era o boxe do corpo e da mente. Eu disse, nossa, que coisa interessante. Esse negócio de corpo não é muito comigo, não, que eu sou muito desajeitado. Mas esse negócio de mente eu sou bom, eu sou teimosa dessa. Eu quero fazer esse negócio aí. E foi o que aconteceu, né? Eu comecei a praticar o Shen Yi depois desse dia. E aí a gente volta na academia para escolher com quem quer fazer. Oh, você quer fazer com o mestre? Quer fazer com o professor? Eu disse, não, vou fazer com o mestre. Ora, eu vou aprender com o professor, vou aprender com quem sabe mais. Eu estava tremendamente enganado nessa escolha, né? Porque foi muito mais difícil, muito mais penoso para mim. Como professor seria um pouco mais fácil, né? Sim. Porque o mestre tinha no Shen Yi a sua pérola, né? Ele era a menina dos olhos dele, era o Shen Yi. Então ele escolhia a dedo quem ia continuar, quem ia aprender realmente, né? Para você ter ideia, a primeira aula ele olhou para mim, olhou para todo assim, disse assim, vai aprender Shen Yi, vou. Então apontou para a janela. Aí cheguei na janela, o que eu faço aqui? Ele, joelho. Foi só o que ele falou comigo no primeiro dia, joelho. Aí eu tive que entender que era para botar o pé na janela, esticar a perna e ficar massageando o joelho, né? Por que isso? Porque ele logo de cara ele olhou para mim e viu que eu não tinha um alongamento adequado. Eu não tinha uma coisa, eu era todo curvado, todo duro, todo. Ele disse, não, joelho para você.
E passaram-se uma semana eu fazendo joelho. 15 dias eu fazendo joelho. Aí eu parava um pouco, ele continua. E foi isso durante um tempo. Né? Aí eu, depois de algum tempo, eu começava a pensar, olha, rapaz, o que está acontecendo aqui? Eu estou aqui, como naqueles velhos filmes que a gente via na televisão, eu estou sendo testado. Ele está querendo que eu peça para sair. Que eu peça para ir embora. Eu não vou pedir, eu sou teimoso, eu vou ficar. E foi Ver assim. quanto tempo você durava, né? Com o joelho. Quanto tempo eu durava? Aí eu fazia um, depois fazia o outro e tal. Aí um dia ele se levantou, eu estava lá e disse assim, não, meio. Apontou para o meio da sala. E lá vou eu para o meio da sala. Foi quando ele foi me ensinar a primeira postura. Isso já tinha talvez uns 2 meses de treino, né? Ou seja, só joelho. Era a primeira palavra que ele tinha me ensinado. Depois disso, ele foi me ensinar a postura do Sunset Sea, que é a postura básica do Uhum. Shen né? Então, a gente entra na postura, ele me mostra a postura, eu tento fazer, aí olho para ele, ele já foi embora. O mestre, fazer de novo. Ele olha para trás assim com aquele ar que ele tinha seco, me deu aquele ar gelado assim, que eu entendi perfeitamente. Cala a boca e faz o que eu mandei você fazer, né? E fiquei lá tentando fazer aquele negócio. E aí começaram as minhas primeiras descobertas, as primeiras lições que eu tive, né? Foi com Uhum. essa postura. Né? Essa postura ela tem todo um trabalho, né? Em algumas famílias de treinamento, né? Essa postura é feita por 3 anos antes de você aprender qualquer outra coisa. Nossa, 3 anos direto só na postura do Sunset Três Sea. anos só fazendo isso, para depois você aprender o resto do Shen, que ela é Nossa. considerada também uma postura de meditação, uma postura como se fosse um ticum. Uhum. Né? Você fica ali, entra e faz um ticum ali naquela postura. Né? Então, tem Uhum. todo um desenvolvimento que acontece com você quando você fica naquela postura. Por isso, o nome dela é Sunset Sea, 3 mundos em um, homem, céu e terra. Né? Interessante. Ela tem essa coisa de fazer a conexão do homem com o céu e com a terra. Então, você tem que aprender, né, a se enraizar, você tem que aprender a respirar, você tem que aprender a postura correta para que a energia possa fluir, né, dentro do seu organismo. Né? Então, você começa a entender como é que vão ser as coisas. E que é a base também da medicina tradicional chinesa e da filosofia chinesa, né? Homem, céu e terra, né? O homem Sim, está sim. entre o céu e a terra, né? Então tem todo o conceito englobado, que é interessante para quem está ouvindo aí, né? Para quem não tem um pouco desse conhecimento da medicina chinesa, todas as artes marciais, principalmente as chinesas, têm a base da medicina tradicional chinesa, tem a filosofia, tudo tem a mesma essência, podemos falar assim, né? O mestre Wu, ele era inclusive muito questionado por isso, né? Porque ele colocou muito do conhecimento dele, porque ele, além de mestre em artes marciais, ele era médico, né, na medicina tradicional chinesa. Então, Uhum, ele tinha todo esse conhecimento de acupuntura, de Qigong, né, de ervas, essa coisa toda. Então, ele misturava essas coisas dentro do aprendizado dele. Né? E ele fazia modificações que eram questionadas pelas pessoas. Né? Os uhum, outros uhum. chineses, né, mestres chineses que estavam por aí pelo Brasil, muitos deles brigavam com ele, diziam que ele não podia ensinar assim, que ele não podia fazer essas coisas. Então tinha uma disputa de espaço e por essa característica dele de ensinar as coisas desse jeito. Né? Então, quando ele Uhum, botava a uhum. gente, né, numa postura que nem essa que eu ficava, a gente tinha todo um trabalho mental a ser feito. Porque com 5, 10 minutos o corpo estava todo doído, já não aguentava mais. Né? Tudo coçava, tudo dava vontade de coçar, de mexer, e você tinha que estar lá parado, quieto. Né? Foi quando ele me ensinou a segunda palavra, que foi fica. Ou seja, eu estava lá na postura, comecei a querer me mexer, ele fica. E eu fui entender
depois de muito tempo ouvindo esse fica, que fica igual aquela brincadeira de estátua, não se mexa, fique parado aí. E foi assim durante um bom tempo, né? E com essa coisa do fica, eu comecei a Uhum. aprender a controlar as emoções e sensações que vinham quando você queria se mexer. Quando você começava a pensar, ai, tá doendo, o que eu faço? Vou mexer o pé, não vou. Então você tinha que ficar parado e tinha que controlar isso. Né? Então começa um trabalho mental a você controlar a sua inquietude de jovem, né? Você controlar a sua ansiedade, uma única postura, simplesmente. Né? Por isso que era dito o boxe do corpo e da mente, né? É Sim, interessante esse trecho que você está dizendo, porque às vezes as pessoas olham assim, ah, eu estou trabalhando apenas o corpo. Mas o corpo ele tem uma consciência ali que vai automaticamente ativar sua mente e falar, puxa, vamos tentar achar uma forma mais confortável, vamos sair dessa posição, e aí a mente começa a se perder nessas posturas aí, né, igual você está é. falando. E aí a gente tem que equilibrar isso, né? E você brigar com o tempo, né? Eu sabia que eu ficava mais ou menos 15 minutos de cada lado. Né? Então, quando chegava com 10 minutos, o corpo começava a querer pular do lugar. Não, vamos mexer, vamos ajeitar, vamos sair, tá doendo aqui. E eu sabia que eu tinha que ficar mais. Então eu tinha que brigar. Aqueles últimos 5 minutos era uma briga contra o tempo imensa. Né? Porque eu tinha que ficar parado e o corpo já queria se mexer. Então isso foi assim Uhum. durante um tempo. Até o dia que eu estava lá na postura e ouvi a terceira palavra dele interessante, que era outro lado. Então, quando eu achei que tinha terminado, ele mandou eu virar para o outro lado e começar tudo de novo. E isso passar o tempo, né? Ia Não, isso vai passando aí, passando já tinha. aí 3 meses, 4 meses. Eu saí, eu fui aprender o meu primeiro movimento após 6 meses. Durante Uhum. 6 meses, a minha rotina era essa: era joelho e sunset sea, joelho e sunset sea. Nada mais. Né? E é interessante, né? A gente fica vendo o olhar deles, né? Dos orientais, né? Principalmente o mestre Gui falando assim, né? Que como ele consegue ter a percepção refinada de cada aluno que chega e o exercício que é passado, né? Que ele para cada um é específico para aquele aluno em si. E às Sim. vezes a gente está ali acompanhando, não consegue perceber, não entende aquilo, mas tem um motivo ali por trás, tem todo um conhecimento para que você possa depois passar esse processo e expandir realmente o seu aprendizado, né? Não, a coisa é individual, né? Apesar dele ter uma turma, o tratamento que ele dava era individual. A turma estava lá Uhum. fazendo as coisas e eu estava parado. Eu dizia, pô, esse cara quer que eu vá embora, ele não quer que eu fique aqui, não me ensina nada. Né? Só com o tempo passando é que você vai aprender que eu estava aprendendo, às vezes, muito mais do que aqueles que estavam fazendo movimento. Uhum, uhum. Né? Interessante, interessante Né? esse ponto de vista aí. O trabalho mental que eu tinha que fazer, que eu tinha que me disciplinar, que eu tinha que aquietar meu espírito, né? Para poder entender o que eu iria fazer, era fundamental. Porque senão Uhum. eu poderia chegar ali com toda a minha rapidez de garoto, né, de jovem, e começar a fazer a coisa movimentada, rodando. Ah, terminei. E eu não tinha aprendido nada. Não teria aprendido Certo. nada. Né? Então, aquela coisa de devagar, calma, me lembra muito essa coisa de devagar, calma, os treinos de Tai Chi, né? Onde os treinos de Tai Chi são assim lentos, vagarosos, para que você possa compreender o movimento, para que você possa entender aquilo que você está fazendo, para que você acompanhe com a respiração. Então, tudo isso é muito interessante. Então, ele buscava essa coisa lá do Tai Chi e jogava em mim aqui no Shen para me desacelerar. Muito interessante. Metodologia que deu resultado aí. Não, com certeza deu resultado, né? Já são, desde 1990, são 30 anos de prática. Né? Eu passei os 4 anos para me formar. Minha turma formou com 3 anos, eu formei no quarto ano. E continuei treinando com os professores da academia, porque depois o mestre Vu
saiu da academia, aí eu continuei treinando com os professores, e muitos anos depois, talvez uns 15, 16 anos depois, o meu professor disse para mim o seguinte: olha só, Marcelo, você agora está preparado para começar a aprender a teoria. Você vai começar a estudar medicina chinesa, você vai começar a estudar Qigong, você vai começar a estudar massagem, para você entender o que acontece com você. Né? Porque bem completo, né? durante de 90 a 2006, eu passei todo o meu aprendizado só treinando. Tudo que eu aprendi e desenvolvi nesses anos foi só com treino. Eu não pegava vídeos para ver, eu não pegava literatura, não. O professor dizia, treina só. E aí foi o que a gente fez. Eu treinei até o dia que ele disse, não, agora você pode começar. Agora eu acho que você já está apto a entender o que acontece com você. Olha que e aí então, ele passou a me então, dar primeiro era sempre a prática, né? Sempre prática. O meu treinamento foi todo prático. Eu tive que aprender o Kung Fu na prática. Ótimo, muito bom. E, professor, só para dar um adendo também, o mestre, o doutor Xiao Shang, né, nosso grão-mestre aí, né, patrono da nossa escola, ele estava em qual, pode falar assim, ele era o terceiro da linhagem do Xin Quan? Como é que era essa você saberia dizer para a gente assim? Qual que era? Eu lembro mais ou menos essa... Segundo existe muita diferença, né? Mas segundo um site que eu li sobre isso, né, que falava da genealogia da família, ele era o terceiro ou quarto. Em alguns ele é o terceiro, em outros ele era o quarto. Mas o mestre Pu, né, que foi o mestre dele, tinha sido aluno de Sheizai. E Sheizai era o cabeça da família She. Então, o estilo do Shen Yi é o She. A família She da província de Sanxi. E o Xin Quan, para quem está chegando, ele seria uma arte marcial interna, externa, né? Você fazer um paralelo para quem está chegando aqui agora, querendo entender o que ele está falando. O Xin Yi, ele é considerado uma arte interna, como o Tai Chi e como o Pacuá, né? Ele é considerado no estilo das artes internas. Mas ele, dessas três artes, ele é o que tem uma maior velocidade em termos de desenvolvimento da movimentação. Ele é bem mais rápido, ele é um pouco mais firme, né? Então, eu costumo dizer que ele fica um pouco a menos que o Shaolin, né? Em termos de velocidade, e um pouco mais que o Tai Chi e o Pacuá, que são artes com menor velocidade aparente. Né? Na hora da prática marcial de luta, não, eles têm uma velocidade própria. Mas de aprendizado, né, poderia-se dizer que vem o Tai Chi, o Pacuá, vem o Shen Yi, e depois já pularia para a externa, que seria o Shaolin. Então, o Shen Yi está ali mais ou menos no meio do caminho. Ele transita entre velocidades mais rápidas e recolhimentos. Então, ele é considerado ainda uma arte interna, né, por causa disso. Ele tem todo esse trabalho de desenvolvimento interno também. Ele é muito mais... a diferença que eu considero, né, entre a arte interna e a arte externa é a forma que você aprende. Né? Os estilos externos, a coisa, como diz, externo vem de fora para dentro. Você pega um treinamento físico muito mais intenso e, com o passar dos anos, lá depois que o cara vira mestre de não sei quantos danos, vira faixa vermelha e por aí afora, você vê que ele começa a ter uma suavidade maior no tipo de treino dele. Ele vai, então, do mais forte para o mais suave.
No caso das artes internas, eu vejo como o contrário. Eu vejo que a gente começa no mais suave, no interno, na parte Uhum. emocional, né, na parte Certo. mental, para atingir uma capacidade física maior. Então, o Uhum. externo começa por aqui, o interno começa por aqui, mas todos os dois chegam no mesmo ponto. Né? A diferença Uhum. é o seu estilo, por exemplo. Né? Eu, garoto, jamais consegui fazer tai chi. Eu poderia fazer Shaolin. Eu Uhum. hoje, com a idade que eu tenho, jamais começaria no Shaolin. Eu começaria no Tai Chi. Né? Então, é a questão de adaptar a sua intenção, o seu movimento, a sua energia, a energia que você pode dispor, a energia que você não pode dispor, porque as artes internas elas têm uma característica muito interessante, que é a manutenção da energia. A sua energia vital, a Uhum. sua energia interna, ela se mantém ou se desgasta. Né? Você pode desgastar essa energia ou pode mantê-la. E aí, as artes internas prezam por manter a sua energia. Então, é sempre falado nas aulas, economia de energia, não gaste energia à toa, não faça força demais para não gastar energia. E é exatamente com essa Uhum. intenção, de você manter a sua energia. Né? E cada um tem Uhum. uma energia diferenciada, tem uns que tem muito, tem uns que tem pouco. Então, as escolhas vão por aí. Certo. E também, igual frisando um pouquinho do que você falou, a arte marcial interna tem esse conceito de você voltar para dentro no caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da longevidade, né? Que é o que a gente entende como uma progressão a longo prazo, né? Que não é, ainda você acabou de falar aí agora, que é você fazer uma arte externa, vai chegar uma hora que sua energia, essa dispersou, e aí você tem que entrar para o processo de quietude. E aí entra muito bem as artes marciais internas, que é um cultivo, né, da É. energia vital, de todo esse processo, e você vai fazendo um caminho de automestria, podemos falar assim, né, se reconhecendo cada vez mais. Né? Não, o caminho das artes internas é justamente esse, né? Você trabalhar o seu equilíbrio interno das emoções, das sensações, dos sentidos, né? Aguçar tudo isso para que o seu corpo físico esteja preparado para o que vai acontecer na vida. Né? Então você Uhum, percebe as coisas com uma outra sensibilidade. Né? É o trabalho que se faz, de repente, mal comparando, com a meditação. Né? De voltar, de entender aquilo, para você poder usufruir do que está do lado de fora. A arte interna faz a mesma coisa. Ela faz com que você se desenvolva de dentro para fora, por isso é interno. Né? Então, o que uhum, está uhum. escondido no seu peito, o que está escondido na sua cabeça, é o que vai aparecer presente durante o seu treinamento. Né? E conforme você vai ajustando isso, isso vai se refletindo no seu corpo, nas suas ações, nos seus movimentos. Né? Por exemplo, eu sempre fui muito agitado. E hoje sou uma pessoa muito mais calma, muito mais tranquila. A agitação está aqui, mas está controlada. Ela está domada. Ela não acabou. Uhum. Ainda tem muitos anos para acabar com ela, mas ela já está domada. Né? Eu consigo pensar antes de falar. Uhum. Né? Eu não falo sem pensar. Né? Tem um professor, o Felipe, que ele diz que isso é a arte do trovão. O trovão que é assim, né? Ele sai bradando. Né? Então a gente tem que domar isso, a gente tem que parar, aprender a ouvir, perceber. E isso acontece na arte do Shen Yi também. Né? A gente faz isso no Shen Yi. A gente, quando pega uma pessoa para ensinar, para demonstrar, a primeira coisa que se faz é observar essa pessoa, entender o comportamento dela, entender as ações dela com o pouco que ela está fazendo ali, para você saber o que você vai passar para ela. Uhum, uhum. E pegando o gancho que você está falando agora, que é muito interessante para o pessoal entender também,
que a gente comentou sobre a medicina chinesa, que está aplicada dentro das artes marciais chinesas, né? Mas o Xinyin tem essa especificidade, né? Tanto que a gente começa aí com o Xinyin dos 5 elementos, né? Então, para cada pessoa, você vai dar cada um desses elementos, né? Você poderia trazer esse tema aí com mais Volta, detalhes? né, a coisa da correlação com a medicina chinesa, né? A gente tem os 5 elementos: metal, madeira, água, fogo e terra, né? E aí a gente tem o trabalho dos 5 elementos dentro da gente, para que a gente tenha um equilíbrio, uma melhora, né? Que você fala, bota agulha aqui, bota agulha ali, para você estimular um elemento, estimular o outro, né? Sedar, e enfim, você tem todo um manejo desses elementos que você faz com a medicina chinesa para você dar uma qualidade de vida, uma saúde para aquela pessoa, um problema que ela esteja passando. Né? No Xinyi, a gente tem exatamente a mesma coisa. A gente tem os 5 elementos, com movimentos diferenciados em cada um, com respirações diferenciadas em cada uma, e que a gente trabalha também da mesma forma que na medicina chinesa. Então, a gente trabalha os ciclos de construção, os ciclos de destruição, né? Para que a gente possa equilibrar essa pessoa dentro do desequilíbrio, né? Porque essa história de equilíbrio é uma questão muito polêmica, né? O equilíbrio remete ao estático, e a gente nunca está estático, né? A gente está sempre dinâmico. Então, é um equilíbrio em desequilíbrio, né? É sempre um mais, um menos para chegar no meio. Então, aquela coisa está sempre girando. E os 5 elementos são isso. A gente trabalha, né, os elementos, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, o fogo, um sentimento do fogo é alegria. Então, quando você está alegre, você está com coisa. Quando você está com uma tristeza, você pode estar com um problema no metal. Isso está lá na medicina chinesa, né? Então, a gente chega na aula, a pessoa que está ali está triste, borocochô e tal. Eu disse, opa, vamos trabalhar isso. Então, vamos fazer ela treinar aquele elemento que vai transformar essa situação. Né? Você pega uma pessoa que está alegre demais, está muito eufórica. Euforia seria o excesso de alegria. Né? Então, ela está com alguma coisa em excesso lá no coração, que é o elemento fogo. Então, vamos trabalhar para corrigir essa questão. Então, a gente, com o treinamento de Xinyi, a gente pode também fazer medicina. E essa é a parte que eu mais gostei, né? Eu, como discípulo seu aqui do Xinyin, né? Há pouco tempo de treino, e também com meus alunos aqui de Tai Chi, né? Eu tenho utilizado muito essa questão da medicina chinesa, do Xinyin amarrado ali, né? Como estudante também de medicina chinesa, e como aplicar isso e ainda funciona assim, dá para você ver a pessoa acalmando, dá para você ver a pessoa saindo daquele estado muito estático, indo para o estado, né, mais alegre, como é que trabalha muito bem a arte marcial do Xinyin com a medicina chinesa e esse transformar das pessoas ali, você vai percebendo assim com o tempo de prática, né? Muito interessante isso. Não, isso eu tive essa certeza porque isso aconteceu comigo, né? Um dia no trabalho eu me aborreci com o meu chefe e queria jogar ele pela janela, lá do 10º andar. Dá um fadinho nele. Saí e fui treinar. Quando eu cheguei no treino, o meu professor olhou para mim: Marcelo, o que aconteceu com você? Eu disse, nada, eu estou bem. Não, você não está bem, não, você está com alguma coisa aí. Eu disse, que eu me aborreci com o meu chefe lá. Ele fez assim, sim, vamos treinar. Aí fomos treinar o elemento madeira, que é o elemento que trabalha a raiva. E treinamos 1 hora seguida só madeira. Aí 1 hora ele virou para mim e disse, tá bom, pode parar. Aí eu disse para ele, ué, paramos? Acabou já? Ele acabou. Como é que você está se sentindo? Eu disse, estou bem. Ele estou vendo no semblante do seu rosto que você está bem agora. Agora você pode ir embora e voltar para o seu trabalho, que você não vai mais jogar seu chefe da janela. Ótimo relato, isso é bom. Mas é bom de ter essa experiência. Isso ficou gravado. Né? Isso ficou gravado que é uma coisa em mim. Então, eu aprendi que os elementos poderiam trabalhar as nossas emoções.
Isso eu aprendi lá, isso eu tinha poucos anos de treino, devia ter uns 4, 5 anos de treino, talvez, quando eu aprendi isso. Então, é interessante e de lá para cá a gente vem estudando, entendendo a medicina chinesa e entendendo por que isso acontece. Para você ter uma ideia, eu, quando comecei a fazer o Shen Yi, eu tinha acho que 28 ou 29 anos. Eu já não tinha elasticidade quase nenhuma. Já era todo duro, todo curvado, todo travado. Eu hoje, com 59, 30 anos depois, eu tenho mais flexibilidade e elasticidade que eu tinha naquela época. Apesar de ter pouca. Apesar de ter pouca ainda. Precisa melhorar mais, mas muito mais. Eu tinha gastrite, eu tinha pressão alta, eu tinha enxaquecas horrorosas. E não sei se você notou, eu disse que eu tinha. Eu hoje não tenho mais nada disso. Fantástico, fantástico. Durante todos esses anos foi treinando e essas coisas foram sumindo. Com o tempo, E esses uma vez ou benefícios... outra dói alguma coisa, uma vez ou outra a pressão sobe porque você aborrece e tal, mas regularmente eu tenho pressão normal, sem tomar remédio, eu tenho mais problema nenhum de gastrite, não tenho mais as dores de cabeça que eu tinha que me deixavam trancados no quarto, aquelas crises de enxaqueca violenta, só treinando. E com os treinos, diga. Não, eu pegar esse trecho que você está falando e que é importante a gente frisar que os benefícios, principalmente do Shin Quan, do Tai Chi, ele vem com a prática regular, que está até um trecho do seu livro que fala isso, né? Da prática contínua e todo o progresso que vem de benefícios dessa prática, né? Não, a continuidade do treino é muito importante. Isso foi outra lição que eu aprendi, né, durante os anos de treino lá na academia. Porque eu começava, eu sempre fui muito ruim de elasticidade, como eu já disse, né? Então, eu parava no meio do ano, tinha férias, quando voltava, para botar o joelho lá na janela era outro sacrifício, tinha encolhido tudo de novo, né? Eu costumo brincar, inclusive, dizendo que lá na fábrica de homens, lá onde os homens são fabricados, quando eles fazem o corpo, eles botam as cordinhas, que são os tendões, né? A gente fica que nem marionete. Quando chegou a minha vez, tinha acabado do meu tamanho. Bota essa aí mesmo, que é bem mais curtinha. Então, eu sou todo curtinho, todo encurvado. E eu tenho que trabalhar essas cordinhas para elas esticarem, né? E é o que eu fazia. Só que passava um mês sem treinar, aquilo, pum, voltava tudo encolhido de novo. Aí tinha que eu passar mais tempo fazendo joelho, mais tempo. Acontecia de tal forma que nas primeiras vezes que eu voltava depois das férias, eu tinha que chegar antes na aula para poder alongar, para no horário da aula eu poder fazer, porque senão às vezes eu levava meia hora só de alongamento para conseguir chegar no ponto de fazer a aula. Era bem difícil. Que era antes, né? Para chegar no que era antes. E a continuidade do treino também, além dessa questão física, vai te dando a questão emocional, a questão mental, a questão das descobertas que você vai fazendo. Você vai descobrindo coisas que você não percebia antes, né? Eu costumo dizer que o treino constante é igual uma escadaria que você está subindo. Se você parar de subir, você não chega no topo nunca. Então, você tem que estar sempre subindo. Você não precisa subir 10 degraus. Você pode subir um por vez. Mas você tem que estar sempre subindo. Para você chegar no topo. Senão, você não vai chegar no topo nunca. E quando você para de treinar, o que acontece é que parece que você desce uns 2 ou 3. Né? Não é igual a bicicleta, que você nunca esquece. Não, você acaba esquecendo. Você acaba... Isso é uma armadilha muito interessante que eu vi acontecer com algumas pessoas, né? As pessoas ficam sem treinar ou treinam de forma não tão boa e aí elas já não lembram mais como é que tem que fazer. E aí a mente cria um artifício e ela começa a fazer uma outra coisa um pouquinho diferente. Quando ela vê, ela está fazendo um monte de coisas um pouquinho diferentes que formam uma outra coisa diferente do que ela tinha que fazer. Então, em vez do caminho ser aqui, ela está seguindo esse caminho aqui.
né? Isso é uma armadilha que a gente tem que se cuidar para não acontecer. Por isso a gente tem que treinar sempre, para manter vivo na memória os ensinamentos e as coisas que a gente tem que fazer para não desviar desse caminho, porque é muito parecido com a coisa de atirar, né? Você, quando dá um tiro no alvo, se você está perfeito, você acerta o alvo. Se você desvia 1 milímetro aqui, lá no alvo, desviou 1 metro. Então, quando você perde, você aqui na origem, você desviou um pouquinho, lá na frente você vai desviar muito. Então, a gente tem que estar sempre voltando. Isso é uma outra lição que eu aprendi, que a gente tem que estar sempre voltando ao começo. Então, eu estou lá na frente treinando, por exemplo, espada. Aí um dia eu digo assim, não, hoje vou treinar os 5 elementos de novo. Sim, E sim. volto para treinar os 5 elementos novamente. E aí vou ver que tem uma porção de coisa diferente nele, que eu vou encaixar depois lá na espada, na frente. Né? Então, são coisas assim interessantes que você tem que observar e procurar voltar às raízes, né? Procurar buscar aquela origem, para que você mantenha o caminho reto, não desvie que nem a bala lá na frente. E vai mantendo a essência, né, professor? Quando você Não, pega ali, a você coisa é faz de o manter a retorno. essência, manter os ensinamentos da escola. Né? A gente tem uma escola do mestre Vu para preservar. Né? Sim, Ele sim. dedicou muitos anos para todos nós que estudaram com eles e os discípulos, né, de ensinamento que não pode se perder. Né? Seria muito ruim a Exatamente. gente ver isso se perder. Então, eu, E aí eu, são que, sou, ensinamentos valiosos, né? Muito valiosos. eu que sou um fervoroso adepto a Mestre Vu, por tudo que ele ensinou, eu tento preservar isso, mesmo sabendo que eu não sou o cara que tem a melhor forma física, a melhor forma de desenvolvimento, mas eu tento passar pelo menos essa experiência e esse conhecimento para que isso se preserve. E me fala aqui, professor, como é que surgiu essa ideia do livro, desse contexto? Você falou assim, puxa, vou agora, né? Você começou a dar uma adenda, eu pegando já nesse trecho, Uhum. Bom, de manter essa história para frente, né? Como é que o foi livro, esse caminhar aí? o livro começou exatamente por isso. Né? Eu estava um dia sentado olhando para a natureza assim, eu disse, cara, eu estou cometendo um erro. Eu estou guardando o que eu aprendi para mim. Eu tenho que passar isso para frente. Aí comecei a rabiscar, rabiscando, escrevendo. Quando eu vi, tinha escrito um montão de coisa. Eu disse, agora não dá mais para parar. Já perdi tanto tempo escrevendo tanta coisa que eu não vou largar isso de mão. Vou dar continuidade. E isso foi talvez em 2013 que eu comecei a escrever. Né? Aí fui escrevendo, aí você escreve, rabisca, tira, muda, faz isso, faz aquilo, qual linha de pensamento que você vai seguir, o que você vai dizer. Mas, na realidade, eu queria mostrar para os meus filhos, principalmente, que a vida é difícil, que a vida é dura, que a vida necessita de muito trabalho, muito esforço para você alcançar as coisas que você quer. Né? Mesmo para quem ouviu muitas vezes dizer que era impossível conseguir. Pô, você é duro desse jeito? Vai conseguir fazer esse negócio? Não. Você é mestre? Professor? Não, e você não vai ser nada, não. Deixa para lá, vamos continuar. Então, você ouve isso na sua vida, não só nas artes marciais, mas em todos os momentos da sua vida. Né? E eu comecei traçando o livro para fazer esse paralelo para eles entenderem que o pai deles tinha toda essa questão, né, de lutar, de batalhar para conseguir o que ele queria, e fui seguindo por aí. Chegou um certo ponto, eu disse, não, eu posso ter uma ideia um pouquinho mais arrojada. Tentar mostrar para as outras pessoas também, que não só ausentes da família, o que acontece. Então o livro começou a crescer para contar mais histórias, contar mais coisas e falar da arte em si. Porque não é um livro que eu nunca tive a pretensão de ensinar Shen de mostrar a técnica do Shen. É de mostrar a minha história e como ele mudou a minha vida.
porque hoje, se eu sou casado, se eu tenho filhos, foi realmente pela minha mudança de comportamento. Eu dificilmente minha mulher aturar um cara chato que nem eu era antes, né? Então, eu não teria nem construído família, né? Eu tive que mudar radicalmente, né, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, né, entender uma série de coisas para que eu pudesse seguir adiante. E eu disse, eu tenho que passar isso, eu tenho que mostrar isso. E eu comecei a pensar os detalhes da minha vida na academia, o que, que realmente cada fator desses, que nem eu citei alguns aqui, mudaram na minha vida e fizeram com que eu tivesse um novo rumo, uma nova direção no meu caminho. Né? Então a ideia do livro foi essa, eu tenho que registrar isso para que as pessoas possam entender, possam perceber. Apesar de que é um livro de história, né, da minha história, mas ele tem, se você pensar assim, você vai ver que tem uns detalhes, umas coisas que estão ali para serem colocadas como um alerta para as pessoas. Que elas possam entender e possam aproveitar isso. E bonito esse seu relato, professor, falando aí de como isso encaixou na sua vida, de passar isso para os seus filhos, de querer compartilhar isso com mais pessoas, né? E isso é muito bonito de ouvir, porque se a gente for fazer não só o Xing Quan, o Tai Chi, as outras artes marciais, né? O Judô, lá vai embora, como ele consegue fazer esse resgate das pessoas, né? Se a gente for olhar a história de cada atleta, de cada pessoa que entrou para uma prática como essa, ou os esportes em si, como é que ele consegue resgatar e transformar a vida da pessoa, e às vezes tirar ela daquele lugar, né, que ela ali, e dar outro sentido na vida para ela, realmente uma ferramenta de grandes transformações, né? Não, foi uma coisa de transformação realmente para mim. Foi muito, muito importante para mim essa mudança. E eu procurei aproveitar isso, né? Como eu não fiz lá na praia de Botafogo, na primeira vez que eu rejeitei, da segunda vez eu não rejeitei e aproveitei. Né? Eu digo Sim, sempre que sim. eu fui. Eu não escolhi o Shen para treinar, eu fui escolhido pelo Shen. Né? Eu fui aprender uma arte marcial, que hoje se chama Wushu, e na realidade eu aprendi Kung Fu, que é uma coisa diferente, né? Que é uma coisa Sim, sim. que ensina a gente a viver. O Kung Fu, que é o resultado desse trabalho, essa busca da perfeição, essa busca de tudo que a gente pode fazer, ensina a gente a viver. E foi isso que eu acabei ganhando de presente com todo o esforço que eu tive para aprender a arte marcial. Que ainda não aprendi, falta muito ainda. Grande exemplo, professor. Muito agradecido por suas palavras. E eu estou percebendo que o nosso tempo também já está chegando no finalzinho. Eu vou pedir para você, para que você possa deixar aí uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem vai assistir a live depois, de todo esse seu percurso, né, do seu caminhar até aqui. Qual que seria a máxima que você deixaria para as pessoas? Eu acho que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? A gente praticando arte marcial, a gente aprende, né? A gente pode conseguir melhorar a nossa vida, melhorar a qualidade da nossa vida, né? Mas se você praticar o Kung Fu, você vai aprender a viver, né? Então, faça aquilo que você estiver fazendo, que você fizer, seja arte marcial ou não, faça com amor, com carinho, com dedicação, com muito esforço, para que você alcance esse objetivo. Isso é Kung Fu. É procurar moldar seu corpo e sua mente para atingir a perfeição naquilo que você faz bem. Né? Eu acho que essa é a grande mensagem, porque, no fundo, quando você procura fazer desse jeito, você está passando uma mensagem de amor, de carinho com você e com as pessoas que estão à sua volta.
E é hoje isso que a gente está precisando nesses dias de hoje, né? Perfeitamente, professor. Ótimas palavras. Gratidão pela sabedoria aí. E vou pedir sua licença agora para a gente poder ativar os comentários aqui, deixar Tá, um ok. espaço para perguntas, né? Pessoal, esse é o momento para que vocês possam fazer as perguntas. Vamos aqui ver se a gente já tem alguma pergunta por aqui. Ok. Mas, pegando até um link do que tivemos na outra live com o Matheus, essa questão do Kung Fu, né? A própria palavra diz isso, né? Para que você seja o melhor naquilo que você faz. Né? Que a gente acha que Kung Fu é só questão da arte marcial, mas não. O próprio termo quer dizer isso, né? Que é ser bom no que você faz com amor, com carinho, usando suas palavras aqui também. Que se dedique àquilo, que você está dedicando a você. E isso vai gerar um legado seu que pode ser compartilhado com as pessoas, igual você está trazendo agora, através do seu livro e suas experiências. Vamos ver aqui. Acho que tem algumas perguntas aqui agora. Perdi o comecinho. O que significam as palavras Xin Quan? Nossa, pergunta da Miriam. Oi? A Miriam está perguntando o que significa as palavras Xin Quan. É exatamente o que a gente falou no começo. Boxe do corpo e da mente. Né? Técnica de pugilato do corpo e da mente. Maravilha. Estamos com a presença também do nosso mestre aqui, Antônio José. Gratidão, Antônio, Parabéns, por estar obrigado. conosco. Muito agradecido. Matheus também está por aí. Olá, Matheus. Alguns alunos. Tem um pessoal bom aqui. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta querem fazer? Pessoal, Marcelo Ramati já está agradecendo aí pelos ensinamentos. Obrigado a você. Ó, o Gilberto está aí também. Também fui e voltei. Gilberto está falando aí. Fui e voltou, primeira vez foram 3 anos. Gilberto também acompanha a gente já no Shen há bastante tempo. Está vindo uma pergunta aí do Matheus. Prof, 3 pontos. Agora, 15 anos seguidos de Xin. Você consegue ver as mensagens aí também, professor? Consigo ver. Ler que é mais difícil, porque eu tenho que botar esse negócio aqui. Peraí. Gilberto está falando, agora 15 anos seguidos de Xin. A gente treina já há 15 anos junto aqui. Felipe está te agradecendo. Obrigado, Felipe, você também. A gente está sempre junto aí. Pessoal, quer falar mais uma coisa? Quer dar mais um detalhe? Tudo bem? Eu acho que é isso aí. Quem quiser, depois procura você, procura a gente aí, que a gente está disposto a ajudar a passar esse conhecimento para perpetuar isso, né? É o que eu digo, eu tenho essa dívida de gratidão com o Mestre Vu, eu tenho que manter o legado do nome dele, porque não posso deixar perder. Todo o tempo que ele perdeu comigo, eu não posso deixar se perder. O Matheus está mandando uma pergunta. Por que quis mostrar que a vida é trabalhosa para os seus filhos? Tem uma mensagem geracional aí? Não, a questão é justamente essa, porque as crianças, né, quando são pequenos, na época eles eram pequenos, né, não conseguem entender o pai como uma pessoa que já deu duro, que trabalhou muito, que se esforçou para conseguir as coisas, né? Ele acha que isso, quando eles conhecem a gente já deve estar normalmente com a vida mais estabilizada, então eles acham que isso é o normal, né? Que você não precisa trabalhar, que você não precisa se esforçar para conseguir as suas coisas. Então, a ideia era essa, era passar para eles que o pai deles fazia esforço, o pai deles errou muitas vezes, o pai deles teve problemas como eles iriam passar, né? Então, o jovem tem essa coisa de que acha que o mais velho não sabe o que acontece na vida dele, né? Acha que só acontece com ele jovem, o mais velho não acontece nada. Então, a ideia era mostrar para ele justamente isso.
E tudo que eles passam, a gente já passou um dia também. Sim, sim. Mostrar a trajetória, né, pessoal? Né? Perpetuar aí a trajetória e orientar os filhos, né? Eu acho que a ideia Maravilha. era essa, a inicial, depois ficou uma coisa maior. Né? Maravilha, professor. Então, nossa live está chegando ao final, que tem um tempo da própria live do É, Instagram. Pessoal, queria agradecer a cada um de vocês por estar conosco, principalmente o nosso querido professor Marcelo Demarco, por ter compartilhado o conhecimento dele das artes marciais, do Xin Quan, toda a sua vivência com o nosso querido mestre Wu Shaoxan, né, e trazer um pouquinho do que é da nossa escola de Tai Chi, né, toda essa trajetória. E tivemos aqui a participação também de alguns amigos aí de treino, né, que nos acompanharam. E a gente fica aqui aberto para perguntas posteriores. E muito agradecido mesmo por tudo. E que vocês tenham uma ótima noite. E, professor, mais uma vez, gratidão mais por uma fazer a vez, diferença, trazendo todo esse conhecimento para nós. Viu? Boa obrigado aí pela noite. oportunidade e quando quiser, estamos às ordens. Com certeza receberá mais convites. Gratidão, pessoal. Até Gratidão, um breve. abraço.